Fala pessoal, Márcio Mota falando de Rio das Ostras, norte do estado do Rio de Janeiro, hoje trazendo para vocês aqui todas as formas que nós temos aqui com o uso do nosso app web de estar gerando apostas com dezenas fixas, tá bom? São várias formas que a gente vai mostrar aqui para você. Essas aulas são para facilitar o seu uso com essa poderosa ferramenta, o nosso foguetinho, né? E eu ficaria imensamente feliz se você deixasse aqui nos comentários do vídeo o seu primeiro nome e a cidade de onde você está nos assistindo, beleza? Vamos colocar a mão na massa? Bom, estamos aqui já no nosso site 10nasorte.com, pessoal. Anota aí, ó, como que você acessa o aplicativo web? Simplesmente pegando o seu navegador Firefox, tá? Eu sempre enfatizo isso. É o melhor navegador que mostra todo o potencial do nosso aplicativo web, tá bom? Então, lá na barrinha de endereços, você vai digitar 10 na sorte, tá? O 10 é escrito, ó lá, .com. Só isso, beleza? Você só vai fazer isso daqui, vai digitar lá e vai navegar para esse site. Vai abrir para vocês essa janelinha aqui, certo? Basta você, se você já é um assinante, né? Então essa janelinha aqui é uma janela pop-up, né? Fazendo propaganda da nossa assinatura, né? Uma divulgação. Então basta clicar aqui no botãozinho fechar. Gente, olha esse botão aqui, ó. Olha esse botão amarelo aqui escrito. Acesse o app web. É só isso que você precisa fazer. Não tem que instalar, porque o nosso aplicativo tem o nome de web justamente porque ele é um site responsivo. Ele não é de fato um aplicativo que você tem que baixar ou instalar, tá bom? Ele é um site responsivo. Você acessando do seu computador, ele vai ter uma visualização maravilhosa, né, se parecendo muito com o sistema realmente, né, desktop. Acessando do celular, ele vai ter a carinha de um aplicativo, tá bom? Então, basta clicar neste botãozinho aqui, certo? Que ele vai abrir aqui a telinha de login. Obviamente, para você fazer uso, entrar, você precisa estar com primeiro cadastrado aqui no nosso site, segundo, você precisa ter uma assinatura ativa, tá bom? Precisa ter assinatura ativa, tá? E aí, basta você simplesmente fazer o seu login aqui. Vamos lá, ó. Eu vou clicar aqui, né? Eu já tenho os dados gravados aqui no meu celular, já dei OK e pimba, entrei, né? E aqui ele mostra, olha, tá bom? As loterias que hoje nós temos disponíveis, tá bom? Está aqui em desenvolvimento a implementação da Mais Milionária aqui, mas isso ainda vai levar um pouquinho, beleza? Então vamos ao exemplo da loteria que a gente mais usa no dia a dia aqui, né? Loto Fácil. Não está respondendo aqui porque eu estou escrevendo, tá bom? Bom, quando a gente entra aqui no software, tá? Olha, aqui em cima, ele vai mostrar para você o último resultadozinho, tá? Aqui, ó. Você vai ver sempre, se as dezenas estiverem marcadas aqui, sempre tem aqui dizendo o que elas são, tá? Então aqui está mostrando que essas são as dezenas do último resultado cadastrado. Por aqui você já vê, né, o último resultado que se encontra gravado aqui no sistema, tá bom, pessoal? Beleza, você pode simplesmente limpar aqui, deixa eu botar aqui, ó, vou limpar agora sim, né? Porque eu desativei a escrita na tela, tá? Quando eu ativo a escrita, não tem comando aqui na tela. Se eu desativo a escrita, tá bom? Retorna o comando. Bom, pessoal, aqui nós temos uma forma bem peculiar de trabalhar com dezenas fixas, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês. Por isso que é o objetivo do vídeo, né? É desmistificar o complicado e trazer para a forma simples de entender. Aqui no software, tá? Nesse aplicativo, qualquer que seja a loteria que você esteja trabalhando, ele está configurado para gerar apostas com a quantidade simples, né? Da aposta mais simples. Então, o Loto Fácil ele está configurado para gerar apostas com 15. Lotomania está configurado para gerar apostas com 50. Tá? Mega Sena, configurado para gerar apostas com 6. Mas você tem o poder de alterar isso, tá bom? Lá embaixo, ó, rolando a tela para baixo, ok? Ó, aqui nós temos a seção de parâmetros para gerar as apostas. É aqui que a gente vai definir fixas, né, ou não. É aqui que a gente vai definir a quantidade de dezenas da aposta, tá? Então, quantidade de apostas a gerar em lote, quando estiver fazendo a geração de apostas em lote, tá? Então, é aqui, nessa seçãozinha. Se você estiver olhando no computador, essa seção estará na sua extrema direita da tela aí. Aqui nós temos os parâmetros para gerar as apostas e os filtros, que é objeto do próximo vídeo. Beleza? Bom, então aqui percebam que já está marcado aqui a opção todas as dezenas. Ó, ele está marcado aqui para gerar apostas usando todas as dezenas. Também está marcado para gerar 15 dezenas por aposta.
E aqui está definindo que é uma dezena a cada solicitação de gerar apostas, tá bom? Aonde que você gera essas apostas aqui? Já mostramos no vídeo anterior que esse gerar a aposta, ele impacta aqui, ó, nesse botãozinho aqui de gerar, tá? Então, se lá tiver 10 apostas, né, para gerar, quando você clicar aqui, aqui você vai ter 10 apostas, tranquilo? É assim que funciona aqui, tá? Já no sorteio aqui, não, porque aqui é simplesmente o ato de sortear, tá, uma aposta com aquela quantidade de dezenas que está lá embaixo, beleza? Na seção de parâmetros. Bom, então já sei a diferença de sortear e gerar, né? E aonde que impacta lá a minha, né, geração de apostas. Então, um exemplo que eu já vou aqui, o primeiro exemplo do dia. Gerar apostas já com as minhas dezenas fixas, ou seja, ela já vai nascer com aquelas dezenas fixas, tá bom? E para efeitos didáticos, eu vou usar dezenas sequenciais aqui, tá bom? É muito importante que quando você trabalhar assim, né, com uma visualização no celular limitada, você tenha à mão do lado um bloquinho de notas para você possa fazer as anotações ali das suas dezenas fixas, né? Quais são as dezenas que não são fixas, por quê? Quando a gente trabalha com o uso de dezenas fixas, isso você precisa entender, são dois conjuntos totalmente diferentes um do outro. É o conjunto das dezenas que serão fixas e o conjunto das dezenas que serão utilizadas de forma aleatória, para dali eu escolher, né, uma quantidade qualquer, tá? Então, toda vez, anota isso aí, ó, que eu trabalho com dezenas fixas, tá? Eu tenho que ter aqui o meu conjuntinho das fixas, tá? Aqui, e eu tenho que ter o conjunto das aleatórias. Ok, pessoal? E etc. Beleza? É assim que a gente trabalha. Eu preciso separar, tá? As dezenas fixas são aquelas dezenas que estarão presentes em todas as nossas apostas. Por isso que elas têm o nome de fixas. E pensa comigo, não faz sentido algum eu ou você, apostador, fixar dezenas que você considera errar. Não. Isso não está, né, no escopo. Quem trabalha com dezenas fixas já tem a expectativa, né, de que elas serão acertadas. É por isso que trabalhar com dezenas fixas você reduz muito a quantidade de apostas de um esquema de combinação, por exemplo, né? Porque você está fixando 3, você está reduzindo o conjunto ali a ser combinado. Obviamente você reduz a quantidade de apostas. Mas a gente sabe que no globo estão todas as dezenas. O que acontece, quem faz uso de fixas, é acreditar muito que aquelas dezenas são muito fortes. Então só tem sentido trabalhar com dezenas fixas quando você tem quase certeza que elas podem sair, né? Porque certeza a gente nunca vai ter, tá bom? E as aleatórias é aquele conjunto maior que dali eu vou tirar dezenas que não são fixas. Então, tem dezenas dali que não estarão em todas as apostas, estarão em algumas, tá bom? Então, eu preciso ter claramente definido esses dois conjuntos. Então, eu recomendo muito que, com o uso do aplicativo, você tenha um papelzinho à mão separando as suas dezenas fixas das suas dezenas aleatórias. Principalmente quando, né, a gente trabalha com muitas dezenas, no caso da Lotomania, né, com muitas dezenas no caso da Lotofácil, que é uma aposta com 15, certo? Então, eu recomendo fortemente que você tenha esses dois conjuntinhos separados aí no papel para que você possa te facilitar a marcar aqui, né, os passos que a gente vai fazer aqui. Bom, uma vez que já entendeu isso, né, vou apagar aqui. Vamos lá, como que eu vou gerar aqui 10 apostas com 3 dezenas fixas, tá? Então, vamos pensar. A aposta na Lotofácil, nesse exemplo, tem 15 dezenas. Se eu vou usar 3 dezenas fixas, pensa comigo, né? Eu subtraio isso aqui, então 12 dezenas, elas estão aleatórias. Certo, pessoal? Isso aqui é muito importante. É simples para muita gente, mas muita gente não entende. Então, vamos lá. Vou voltar aqui na forma de parametrizar e percebam que, mais uma vez, né? Ó, aqui está definido todas as dezenas. Para eu trabalhar com dezenas fixas, não pode estar assim.
eu tenho que marcar que eu vou definir, tá? Então, ó, a gente marca aqui agora que você vai definir, né, qual o conjunto de dezenas aleatórias a considerar. Ponto. Você marcou isso aqui, agora você vai lá na parte de cima, aqui, no seletor de dezenas, para você definir, tá? Quais são as dezenas que eu vou deixar como aleatórias? Então, vou marcar aqui, ó, as dezenas de 1 a 20, tá? Para facilitar, lembra que eu falei que vou usar dezenas sequenciais. Você poderia estar marcando outras dezenas 20 que estariam anotadas aí no seu papel para você saber quais são as dezenas aleatórias. Selecionei as dezenas que o sistema vai usar como escolha aleatória. Eu venho aqui, ó, tá? Em outras ações a executar aqui, ó, outras ações a executar, clico nessa setinha aqui, tá? Vai abrir aqui o menu de opções, eu tenho aqui, ó, incluir dezenas como aleatórias a considerar. Ponto. Tá? Selecionei a ação e agora eu vou clicar em executar. Pronto, pessoal. Se eu descer agora a tela, né? Ó, aqui, reparem que aqui nesse quadrinho aqui, ó, ele já mostra quais são as dezenas aleatórias que eu estou usando aqui, tá? Que vai de 1 a 20. Elas estão aqui selecionadas também, ó. Se eu olhar aqui, ó, vai da dezena 1, tá? E ali não tá... Opa, cliquei aqui para selecionar, tá? Que é outra forma também, beleza? Essa é a que eu estou ensinando, é a forma mais simples. Se eu quisesse 1 a 1 aí, basta eu clicar aqui no quadrinho, ó, e marcar quais são as dezenas aqui. Vocês percebam que essas aqui não estão marcadas, né? Tá? Que daria o mesmo efeito. Só que eu acho mais fácil usar a função já do sistema, beleza? Beleza. E olha, eu não tenho dezenas fixas aqui ainda, tá vendo? Eu também tenho que definir as fixas, tá? Porque o sistema não tem como adivinhar. Eu selecionei de 1 a 20 como aleatória, tá? Quais são as fixas? Sobraram 5. Você vai querer usar as 5? Não vai dar, né? Então, beleza. Eu poderia, sim, colocar, né? Mas no nosso caso aqui, não. Vamos rolar lá para cima agora, certo? E olha, novamente, aqui em outras ações a executar, para facilitar, eu tenho aí, ó, espelhar a aposta. Seleciono ali e mando executar. Ele desmarcou todas as 20 e marcou somente as 5. Novamente em ações a executar, agora eu vou colocar isso aqui, ó. Incluir dezenas, tá? Como fixas a considerar. Beleza. Vou colocar aqui, tá? E vou definir essas 5 dezeninhas como fixas, ok? Executar. Pronto. Deixa eu só descer aqui para confirmar se está ok. Agora sim, ó. Eu tenho o meu conjunto de dezenas aleatórios e o meu conjunto de dezenas fixas, tá bom? Eu tenho 2 conjuntos. Lembra do início do vídeo? Perdão. Então vamos dar prosseguimento aqui. Eu já configurei, olha só. Eu vou definir, tá? Aqui os meus conjuntos, acabei de definir. Eu vou querer apostas com 15. E aqui eu vou colocar 10, tá? Para pegar aqui um exemplozinho, 10. Pronto. Então, a cada vez que eu gerar, eu vou gerar blocos de 10 com 15 dezenas, sendo dezenas de 1 a 20 aleatórias e dezenas de 21 a 25 fixa às 5. Beleza? Beleza. Então, agora, se eu começar aqui em cima, nessa opção aqui, ó, sortear, percebam que toda essa linha aqui estará como fixa. Olha lá. Eu vou sorteando, ó. Sorteando, já mudou, ó. Sorteando, sorteando. Tá vendo? Já está nascendo o sorteio da dezena usando a parte de cima como aleatória e a parte de baixo como fixas. Beleza? Se eu gostar, eu posso, né, fazer essa análise dessa aposta que foi sorteada ali, vou olhando aqui o histórico de atrasos, né, a formação das dezenas, enfim, para isso que esse painel está aqui, para te auxiliar na escolha de uma aposta gerada aqui em cima, tá bom? E aí, se você gostar, basta clicar aqui, ó, no botão de incluir, tá bom? Quando você aperta no botãozinho de incluir, tá? A aposta vem aqui para a seção de apostas, beleza? Ó, tá ela aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, bem passo a passo. E agora, se eu clicar neste botãozinho gerar, né, ele vai entrar aqui mais 10 apostas, né? Porque eu parametrizei lá que ia gerar 10 apostas. Então, ó, tá vendo? Cliquei aqui, gerei aqui as apostas, todas elas, né, obedecendo lá o nosso padrão de dezenas fixas. Beleza, pessoal? Bem simples, bem mastigadinho. Para qualquer loteria, os passos são exatamente os mesmos.
ok? A gente usa a Lotofácil massivamente aí, porque é a mais utilizada por todos, tem um conjunto menor de dezenas, só 25, tá? E fica mais fácil para ensinar a usar, tá bom? Mas se você quiser, na Lotomania, eu queria 20 dezenas fixas, é só fazer os mesmos passos. Primeiro define as aleatórias, depois define as fixas e vai gerar suas apostas. Tranquilo? Então essa foi a primeira forma, nascer a aposta já com as dezenas fixas, tá bom? Agora nós temos a outra forma, que é nascer apostas menores, presta bem atenção. Por exemplo, a aposta ela nasce, vamos botar aqui, ó, nasce menor, certo? Como assim, Márcio? Como que isso pode ser possível? Você pode, por exemplo, pegar as melhores combinações aí de 9 dezenas do resultado anterior. Você vai ter várias apostinhas com 9 dezenas. Beleza? Só que você, para apostar, tem que ter 15. Então, no segundo passo, você vai pegar essas apostas e vai colocar 6 dezenas. Beleza? E aí vai 9 com 6, 15. Só que essas 6 dezenas aqui, elas podem ser tanto aleatórias como fixas. O tema de hoje é fixa, beleza? Então, tranquilo. Nada melhor do que a gente trabalhar o exemplo, né? Então, ó, vou limpar aqui, limpei o nosso arquivo de apostas, e agora, né, eu preciso de apostas menores que 15 para poder colocar em prática o nosso exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, apostas com 9, beleza? Tranquilo. Agora, eu preciso reconfigurar aqui também, tá? Ó. Toda vez que a gente muda, tá, a forma de trabalhar, é recomendável que você venha aqui, volte a marcar todas, tá? Ó, eu vou marcar todas novamente, que aí ele, né, ele vai desconfigurar. Toda vez que isso aqui estiver marcado, o sistema sempre olha para todas, tá? Então, ó, vou definir todas. Vou marcar aqui, vai e volta, pares e volta, tá? Pronto. E aí, para o próximo exemplo aqui, pessoal, ó, eu vou dar um duplo clique aqui, um cliquezinho, tá, no celular, da caixinha de fixas, e olha, vou desmarcar aqui, tá, as dezenas usadas como fixas. Pronto. Agora, aqui, eu não tenho mais nada marcado como dezenas fixas, beleza? Então, eu preciso fazer essa limpeza aqui e coloquei lá todas. Ok. Agora, nesse exemplo que eu vou dar, embora a gente vá fazer o efeito final de ter dezenas fixas nas nossas apostas, nós não vamos mais usar esta opção de conjunto de fixas aqui. Essa opção é para usar quando eu vou gerar a minha aposta, que já deve nascer com dezenas fixas e dezenas aleatórias. Por isso que eu separo os conjuntos. Quando eu trabalho com pedaços de apostas, gero um pedaço para depois completar esse pedaço, tá? Todas as vezes que eu for gerar apostas, eu preciso estar trabalhando com as dezenas no modo aleatório. Tá? O que vai definir elas como fixas é a quantidade de dezenas por aposta, tá? Menos a quantidade de dezenas fixas. Ou não, perdão, pode ser inverso. Menos a quantidade de dezenas aleatórias, por exemplo, 9. 9 aleatórias. Aí vai faltar 6 dezenas para completar a aposta. E nós só teremos 6 na aleatória, que não são as mesmas 6 do conjunto da primeira parte que foi usado para gerar as apostas com 9. Beleza? Então, é esse efeito aqui que, ao completar com 6 e só tem 6, vai dar esse efeito de fixas, mesmo usando do conjunto de aleatórios. Entendeu? Então, tem um pulo do gato, que é o que eu estou passando aqui nesse vídeo. Nada melhor do que sentir na prática, né? Como nós vamos fazer isso. Beleza, então vamos gerar lá os nossos segmentos de apostas com 9, né? Então, ó, primeira coisa, eu preciso, né? Por isso que eu falei do papelzinho anotado, tá? Ó, eu preciso definir, né? Deixa eu marcar aqui, definir que o meu conjunto, né? De dezenas aleatórias agora não conta com todas, porque as dezenas fixas elas não fazem parte, né? Dessa primeira etapa. Então, sempre que eu trabalhar com fixas, eu vou usar a última linha nesse nosso exemplo aqui, tá? De 21 a 25. Qualquer uma dessas aqui eu vou usar. Só que o nosso exemplo de 9 vai pedir mais dezenas, então eu vou considerar também a dezena 20, tá? Então, da 20 até a 25,
serão as 6 dezenas que a gente vai fixar nas apostas. Tá? Então, nossas apostas só podem ter, né? Ó, aí tem um truque aqui, ó. Eu vou marcar da 20 até a 25 para poder clicar menos vezes. Vou clicar aqui em outras ações a considerar. Vou pedir para espelhar a aposta e vou executar. Pronto. É uma forma, né, preguiçosa de marcar 19. Eu marco 6 e mando espelhar a aposta. Então estão elas ali. Esse conjunto aqui é o conjunto de dezenas aleatório. Beleza. Olha lá, incluir como dezenas aleatórias e vou pedir para executar. Já executei. Agora, eu só quiser confirmar lá embaixo, ó, tá? Aqui estão somente as 19 dezenas para gerar as nossas apostas com 19, com 9. 9, beleza? Beleza. Então eu vou pegar aqui, ali também está escrito 10 a gerar, né? Se eu sortear aqui, ó, também só sortear. Opa, mas aqui eu já botei 9. Já, tem 9 dezenas por aposta, beleza. Então se eu sortear aqui, ó, só vieram 9 dezenas. E não está pegando da 20 a 25. Se eu sortear de novo, olha lá, outra, tá vendo? Não veio de novo. Sortear de novo, tá vendo? Então o sistema respeita aquele range de dezenas que foi colocado ali para poder ser utilizado para gerar as apostas, tá? Então beleza, agora eu venho aqui, ó, e vou simplesmente gerar um lote de 10. Tá aqui. Gerei 10 apostinhas, todas elas com 9 dezenas, da dezena 1 até a dezena 19. Poderiam ser as suas 19 dezenas, tá bom, pessoal? Eu estou usando dezenas sequenciais para facilitar a visualização e o aprendizado aqui. Mas são 19 dezenas que você marcaria ali, ok? E 19. 6 dezenas você tem que estar com elas fora, que serão as dezenas fixas, tá? Beleza. Só que agora eu já estou com essas apostas aqui, né? Só que essas apostas têm, ó, 9 dezenas, né? E elas usam as dezenas de 1 até a dezena 19, ok? Então essas aqui foi a primeira parte. As fixas, como é que a gente vai botar aqui agora? 6 fixas. Eu vou fazer o processo de parametrização de novo. Agora, aqui que está o pulo do gato, hein? Agora, dezenas por aposta tem que mudar de 9 para 15. Olha o pulo do gato aí se desenhando, tá? Então eu vou pegar aqui e vou botar aqui agora. As minhas apostas no sistema precisam ter 15. Por quê? Agora o sistema vai usar esse número como parâmetro para saber quantas dezenas ele vai usar para completar as minhas apostas com 9. Sacaram? Pois é. Então agora eu venho para acabar a parte de parâmetros e digo que tem que ter 15, né? Continua lá com 10, porque agora aquele número é irrelevante, porque eu vou usar outra funçãozinha aqui de completar as apostas, tá? Só que eu tenho que dizer quais são, né, as dezenas. Então eu vou limpar aqui, vou marcar somente as dezenas 20, 21, 22, 23 até 25, incluir dezenas de novo aqui, ó, como aleatórias a considerar, tá? Executar. Pronto. Deixa eu ver lá embaixo se só estão as 6. Não, né? Porque ele não apagou, tá? Então, ó, ele incluiu mais dezenas aqui. Então, aqui tem um pulinho do gato. Eu tenho que botar todas e voltar para vou definir. Aí ele apagou aqui novamente, tá? Tem que fazer esse passinho para forçar ele a apagar ali, senão ele completa mais ali, tá? E agora sim, novamente, eu vou clicar aqui em executar, ó, para pronto, tá vendo? Tá aqui, ó. Agora eu olho aqui embaixo, tá vendo? Ó, dezenas aleatórias, só estão as dezenas de 20 a 25 aqui, as 6 dezenas. Então, definido já nosso novo parâmetro para a segunda etapa, né, ter esse efeito, por que dezenas aleatórias serão usadas como fixas? Para a gente entender. Bom, simples. Na primeira etapa, aqui, ó, primeira etapa, a gente pegou o primeiro conjunto de aleatórias, né, das dezenas 1 até a dezena 19, e geramos aqui 10 apostas. Isso aqui que a gente fez. Agora, na segunda etapa, vou riscar aqui, tá? Na segunda etapa, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando as dezenas 20 até a dezena 25, tá? Isso aqui eu tenho um total de 6 dezenas, tá? Disse no parâmetro que minhas apostas têm que ter 15 dezenas. O sistema vai ver que as apostas atuais têm 9 dezenas, né? E ele precisa completar essas apostas aqui. Então, se ele tem 9 e precisa completar para 15, ele vai precisar de 6 dezenas. E aí ele vai olhar lá no conjunto de aleatórias novo, que só tem 6 dezenas. Então, ele vai ver que você precisa de 6, ele vai olhar o conjunto, só tem 6, mesmo que a escolha seja aleatória, uma por uma,
né? Quando chegar na quinta, ele só sobrou uma. E aí, aleatoriamente, só sai ela, tá? Aí a gente tem o efeito de dezenas fixas, mesmo fazendo uso de um grupo, né, que está classificado como aleatório. Porque só tem 6 e dele eu quero 6. Beleza? Tranquilo. Gente, é isso aqui, tá? Bem desenhadinho aí para vocês. Então, agora aqui, tá? Nessa sessão de apostas aqui, que é aqui que agora que a gente faz a operação, ó, aqui eu tenho outras ações a executar também. Quando eu clicar aqui, eu tenho várias ações aqui para poder fazer, né? E uma delas é completar as apostas, ó, completar as apostas, beleza? Tá aqui, ó, quase mordendo a gente, tá vendo? Completar as apostas. Eu vou selecionar esta opção aí. Prontinho. E vou pedir para executar, tá? Deixa eu clicar aqui, porque aqui eu estou escrevendo. Prontinho, pessoal. Olha só que bacana, tá? Ó, o sistema completou sempre com as dezenas aqui, ó, de 20 a 25. Tranquilo? Então, ó, ele pegou aqui as 9 e depois completou com as outras 6. E a gente não precisou, lá embaixo, definir parâmetros de fixas. Nós precisamos fazer duas parametrizações em sequência. Tá? A primeira, usando 19 dezenas como aleatória, depois, a segunda etapa, usando 6 dezenas como aleatórias, para completar exatamente com 6, tá bom? Qualquer exemplo diferente disso, você precisa analogamente ajustar, né, a sua necessidade. Ah, Márcio, eu queria botar só 3 fixas. Então, na segunda etapa, você vai definir apenas as 3 dezenas como aleatórias e mandar completar. E para completar, né, tem que ser uma diferença, ó, a diferença, isso aqui é muito importante, tá? A diferença, tá, da quantidade de dezenas da aposta que você deseja para a quantidade de dezenas atual que você tem lá, 9, 10, 8, tá? A quantidade da diferença, tá? Da quantidade final da aposta para a quantidade atual que você tem que ser igual a dezenas fixas lá, né? Que vai estar no conjunto de aleatórias da segunda etapa. Vou botar aqui, ó, segunda etapa. Certo? É aleatório, mas é a segunda etapa, etapa de completar, vai completar com a quantidade que falta, então tem que ter a mesma quantidade que está faltando. E aí o efeito é apresentar as dezenas fixas aí nos seus segmentos de apostas. Beleza, pessoal? Super tranquilo, né? Parece complicado porque eu estou mastigando, mas a coisa é bem simples. E a questão é que aqui se trabalha diferente do software, porque o ambiente é diferente, é um ambiente web, né? Você não está lá no computador, então por uma série de fatores foi desenvolvido aqui dessa forma, tá ok, pessoal? Bom, agora, né, falta o último exemplozinho aqui, que é fazendo uso de uma matriz de combinação que gera uma quantidade menor, né? Por quê? Quando eu usar uma matriz de combinações, por exemplo, da Mega Sena, que gera apostas com 3 dezenas, certo? A aposta tem 6, eu vou precisar usar 3 como fixas. Então, primeira etapa, ao invés de gerar apostas aleatórias, eu vou gerar as apostas com matrizes. Pronto, matriz que gerou uma quantidade menor do que a aposta final. Depois, eu vou pegar aquelas dezenas que eu quero como fixas, defino ela como aleatória, mando completar lá. Simples assim. Vamos botar a mão na massa? Bom, e finalizando aqui, nós vamos mudar aqui a loteria, né? Como é que eu faço? Basta vir aqui, ó, opções, tá? Ó, vou clicar aqui em opções e vou para Mega Sena. O sistema já, verdadeiro camaleão, já mudou cor, mudou quadro, ele agora está preparado para trabalhar com a Mega Sena. Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo, eu vou limpar aqui, ok? E olha, eu vou pegar um exemplo aqui nessa parte de combinar, porque a gente vai fazer uso de matrizes, tá bom? Então, por isso que eu venho aqui para a parte de combinar, ok? E ao invés de eu usar matrizes internas aqui, porque as matrizes internas elas estão aqui dentro sempre com a quantidade pelo menos igual à aposta mais simples. Então você não vai encontrar opção de matrizes aqui para trabalhar com dezenas fixas. Você vai precisar ter suas matrizes
que permitam fazer uso de dezenas fixas, tá bom? Nós temos um pacote de matrizes aqui chamado genéricas. São matrizes que realmente não têm um padrão de formato, que nos permitem, uma mesma matriz, usar em várias opções com dezenas fixas, tá ok? Bom, então agora eu vou procurar uma matriz externa. Essa matriz ela pode estar vindo do pacote de matrizes genéricos, que eu expliquei no vídeo da aula 3, né, como descompactar um pacote que você adquiriu, ou ela pode também estar vindo de uma ação promocional nossa que temos deixado aí uma matriz como acesso público, tá bom? Lá no nosso servidor do Discord, por exemplo, ok? E aí vai ser exatamente esse o exemplo. Aqui nós já estamos com a matriz aqui. Então eu vou procurar, clicando no menu Browse, tá? Eu venho para cá, ó, vou para a minha pastinha de downloads, e eu tenho uma matriz aqui, olha, 30, tá? Aqui é a matriz, ó, 30, são 30 dezenas, que combina em apostas de 3, garante no mínimo 2 acertos, se acertar 3 nas 70, tá bom? Essa matriz aqui, eu fiz uso dela uma vez num vídeo usando duques, ok? Por quê? 3 duques dá uma aposta com 6, beleza? Então, ela é muito boa para usar com duques, mas aqui no aplicativo a gente não tem opção de trabalhar, né, de uma forma com grupos de dezenas, só com dezena a dezena. Mas dá para fazer uso dela dessa forma, usando, né, 3 dezenas fixas, olha lá, 3 dezenas fixas, mais 3 dezenas combinadas, que virão de um conjunto de 30 dezenas. Então, se eu tenho um conjunto de 30 mais 3 fixas, eu vou ter um esquema de 33 dezenas, que vão gerar aqui 70 apostas com 6 dezenas. Beleza? E qual vai ser a garantia dele? Quina. Por que quina? Porque se eu estou jogando com 3 fixas, eu tenho que acertar as 3 fixas para dar certo o meu sistema. Então eu já considero elas como acertadas, ok? E se nas 30 que eu estou combinando, em pedacinhos de 3, eu tenho no mínimo 2 garantidos, se 3 estiverem dentro das minhas 30, né? Então se essa condição acontecer aqui, 3 dezenas aqui, eu vou ter no mínimo algum pedacinho daquela aposta com 2 acertos. 2 acertos mais as 3 fixas, eu vou ter então um esquema que garante quina, tá bom? A aula está desenhada, pessoal, beleza? Aqui os nossos vídeos não são curtos, de flash, 5 minutos, porque aqui a gente ensina você, inclusive, a pensar como, tá bom? Então, olha, eu vou selecionar a matriz, tá? Com a matriz selecionada, eu vou abrir a matriz. Aqui, pessoal, no vídeo passado eu expliquei, isso aqui não são as apostas. Isso aqui é a matriz com a receita. Aqui tem 1, 2, 7. Na verdade, é a posição 1, posição 2 e posição 7. Quando você botar lá as suas dezenas, né, marcar as dezenas, a sétima posição, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima posição aqui pode estar a dezena 15, por exemplo. Então, a dezena 15 vem aqui para a matriz, em todo local que ele encontra a posição 7 aqui, tá? É isso que o sistema faz aqui. Então, quando você abre aqui, aqui não são as apostas. Aqui está a receita de bolo, ok? E agora eu preciso ter 30 dezenas lá, ok? Se eu mandar aplicar aqui, ele vai me dar uma mensagem de erro. Vai me dar aqui, não existem dezenas escolhidas para aplicar as dezenas na matriz, ok? Então vou dar ok. Então agora eu vou lá marcar as minhas dezenas. Obviamente, para efeitos didáticos, né? Eu vou marcar aqui as dezenas de 1 a 30, tá bom, pessoal? Olha, eu vou até marcar de baixo, para poder... Senão, se eu marcar de 1 a 30, a dezena 7 vai cair na posição 7 e vai confundir a cabeça de vocês. Então, eu vou marcar aqui a parte de baixo, tá? Como as dezenas que eu vou combinar, beleza? Estou marcando aí as 30 dezeninhas. Marquei. Agora eu tenho 30 dezenas. A matriz combina 30 dezenas. Agora vai dar certo. Então, eu venho aqui na minha parte de combinações e agora sim, eu vou aplicar as dezenas na matriz. Agora sim, as dezenas foram aplicadas na matriz. E olha, ele vem aqui para a parte de apostas, tá bom, pessoal? Ele sai daqui e vem para a parte de apostas. E aqui agora sim são as dezenas, né, das apostas, só que não dá para jogar com 3 dezenas, né? Não dá.
Ele gerou aqui esse esqueminha, né, usando, vamos botar aqui, ó, as dezenas 31 até a 60. Daqui ele escolheu 3 dezenas, né, em segmentinhos ali. Presta atenção nisso aqui, tranquilo? Para a gente depois simular. Então, a primeira etapa está aqui. A segunda etapa agora, eu quero 3 dezenas fixas para colocar aqui. Eu vou colocar as dezenas 1, 2, 3. Tranquilo? Tranquilo. O que eu preciso fazer aqui agora? Vamos entender lá, já dei tudo mastigadinho. Primeiro ponto, eu tenho que dizer aqui, ó, eu vou definir, certo? Então vamos lá, vou marcar, eu vou definir. Ele apagou aqui, ó, as dezenas. Não tem mais dezena nenhuma aqui, ok? Eu vou definir. Eu posso também estar definindo aqui, ó, a dezena aleatória. Como são só 3, eu vou clicar agora aqui, ó. Eu vou dar um duplo clique aqui e vou marcar as dezenas 1, 2 e 3. E dou OK. Olha aqui, ó. Ele está vendo aqui, poxa, eu vou usar dezenas aleatórias, mas eu só tenho 1, 2, 3. Tranquilo. Quantas dezenas por aposta que o cara quer aí, hein? Ele quer 6 dezenas por aposta. Olha aquilo ali sendo colocado em prática, né? Então eu quero 6 dezenas e só tenho 3. E minhas apostas também têm 3. Agora que a mágica fecha, né? Então agora, aqui na minha abinha de apostas, eu venho aqui outras ações a executar e vou completar as minhas apostas. Seleciono completar e vou em executar. Olha aí, ele simplesmente completou todas as apostas com as dezenas 1, 2, 3. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Até lá embaixo, beleza? Então, a segunda etapa, ele pegou as dezenas 1, 2 e 3. Tranquilo, pessoal? Muito simples, não é verdade? Parece complicado, mas do jeito que o Márcio Mota explica para você, fica totalmente simples. E para finalizar, nós vamos fazer uma conferência, né? Agora eu estou na aba Conferir, tá? Eu tenho as opções de conferência aqui, com o concurso que está aqui selecionado, com uma faixa de concursos, eu indico aqui o concurso primeiro, né? E o último concurso da faixa, tá? E tem os seus respectivos botões de conferência aí, ó, tá? Ou, ó, eu tenho aqui, ó, conferir com as dezenas selecionadas, tá? Então eu vou selecionar aqui, vou limpar as dezenas 1, 2 e 3. Lembra que eu falei que se a gente escolhe dezenas fixas, a gente tem que ter, né, partir do princípio que a gente vai acertar? Então eu já estou considerando que o resultado veio as 3 dezenas fixas que eu selecionei. E vou selecionar qualquer 3 dezenas aí na faixa de 31 a 60. Então eu vou pegar 60, a 31 e a 45, tá? Então agora eu tenho um resultado simulado aqui, aonde eu usei as dezenas do meu esquema, ok, pessoal? Então agora eu vou lá na abinha de conferência e vou fazer a conferência, para ver se realmente vai segurar uma quina, ok? Aqui na abinha de conferência agora é clicar aqui, ó, eu vou pedir para detalhar também a conferência, tá? Vou pedir para detalhar aqui, ok? Se eu não pedir para detalhar, ele só vai mostrar as premiadas, ok? Então ele vai fazer o resumo e pula para a premiada. Teve premiada, ele mostra. Detalhando, ele vai mostrar cada uma delas aqui que foi acertada, mesmo que a aposta não tenha sido premiada. Ah, pagou 2 pontinhos só na Mega Sena, não paga, né? Então vem aqui, vou conferir aqui, ó, conferir, tá? Conferência efetuada, e olha ali, ó, uma quina, tá vendo aqui, ó, uma quina com 19 quadras. Um super esquema aqui, tá? Tá mostrando pra gente aqui, pessoal, ó, uma quina em 9 quadras, beleza? E aqui, ó, no detalhe, ele tem cada aposta, quantidade de acertos que deu, ok? E somente as premiadas, aqui, se eu clicar na abinha premiada aqui agora, ó, tá? Aqui nessa aba estarão somente as premiadas. Aposta 1, 2, 3, 4, 5, 7, pula para 21, 22, né? E você pode aqui também, ó, selecionar aqui com o dedo, ó, tá? E copiar isso aqui e mandar pelo WhatsApp aí, pelo seu grupo de amigos que você fez, né? Organizou o bolão aqui fazendo uso do nosso aplicativo web. Beleza? Gostaram? Mais uma super aula super completa, sem pressa, com o maior nível de detalhes possível para te ensinar a operar o nosso foguetinho aplicativo web. Mais uma vez, um muito obrigado pela sua audiência de sempre e até o próximo vídeo.